Bem-vindo, meus irmãos, ao nosso trabalho, à nossa campanha do Evangelho no Lar e no Coração, tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, quanto no interior. O destino é todas as casas espíritas. Vamos então fazer uma breve explanação da nossa campanha aqui no Rio de Janeiro, mas que serve para todo o Brasil e para aquelas pessoas interessadas no Evangelho no Lar. Evangelho no Lar e no Coração. Amplie o bem que existe em você. Tá? Através do CERJ, onde eu faço parte, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e esse trabalho também vem através da FEB, Federação Espírita Brasileira. Nós começamos com esse slogan que eu acho muito interessante, que em casa começa a nossa missão no mundo. Em família, nós iniciamos a nossa missão aqui na Terra. André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Está no livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pela FEB, da editora Rio de Janeiro, no capítulo 5, na página 33. Orar em família é ver derramar-se sobre ela o cálice aurífico dos céus, acondicionando-nos nesse imenso bojo de ventura que o Cristo traz a visitar-nos. Teresa de Brito, por José Raul, Vereda Familiar, pelo Espírito Teresa de Brito, editora Niterói, na página 99, no capítulo 25. São detalhes, são mensagens que a espiritualidade maior, através de mensageiros, de mentores, envia para todos nós. André Luiz explica: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza e as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Por isso dizemos que, quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Nas palavras do Espírito Meimei, o lar é porto com que o Senhor nos conduz no extenso e furioso mar da vida, terrestre. O que a autora espiritual quer nos transmitir é que o lar deve ser recanto abençoado de paz e reconforto, para que nele descansemos o corpo e o espírito das tribulações, que no mundo afora somos forçados a enfrentar. Também para que possamos aurir no ninho doméstico energias renovadoras. E essa condição não pode ser satisfeita senão atraindo para o lar a presença dos espíritos bons que nos ajudam com sua influência benéfica em vários sentidos. Esta é uma mensagem de um espírito que mandou através de Leon Tolstói para a nossa querida médium Ivone Pereira. Olha o que ele diz. Está no livro Ressurreição e Vida, no capítulo 2, lição materna. Meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que se não descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso. Então isso é uma mensagem que um espírito desencarnado que nos manda através da médium Ivone Pereira,
para mostrar a todos nós a importância e a necessidade do Evangelho no lar. Conta-nos o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus, quando se asilava provisoriamente na casa de Simão Pedro, percebendo que o teor das conversações se encaminhavam para a improdutividade, tomou das Sagradas Escrituras e, após colocações simples, por meio das quais trouxe à realidade daqueles espíritos a importância do instituto doméstico, desenrolou os escritos divinos e convidou os familiares de Simão à palestra edificante e meditação. E assim iniciou-se o primeiro Evangelho no lar, há mais de 2015 anos atrás. O objetivo: criar em todos os lares o hábito de se reunir em família e pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar. Finalidade e importância. Importante, meus amigos, observarem. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporcionando à casa uma vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Fundamentação doutrinária. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e a conveniência da reunião em torno do Evangelho no lar. Dentre eles, podemos citar Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros mentores, espíritos iluminados. Emmanuel destaca a importância dos lares quando afirma, palavra de Emmanuel: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Está psicografado por Francisco Cândido Xavier, Luz no Lar, por diversos espíritos, editora Rio de Janeiro, FEB, no capítulo 1, Culto Cristão no Lar, páginas 11 e 12. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, por sua vez, pondera. Palavras de Bezerra de Menezes: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer claridade da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Está em Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo nosso querido Chico, Temas da Vida, Evangelho no Lar, de Bezerra de Menezes, pela editora São Paulo, de 1978. Muito importante essa informação do nosso querido Dr. Bezerra. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade que começa na família, através do diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro de luz e de bênçãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado o lar que o pratique. Muito importante também esta informação. Ou seja, o prédio inteiro, a rua, o bairro, é beneficiado pelas preces, pelas orações, pelas vibrações que a família faz durante o Evangelho no lar.
Saneamento espiritual. A casa que faz o Evangelho no lar há um mês já tem uma luz pequenina envolta com uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumentam mais os clarões espirituais. A leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Isso quando se fala em saneamento espiritual. Por que o Evangelho no lar? A família reunida, ao fazer a oração em ligação com Jesus, estará batendo a porta e, conforme disse Jesus, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e se vos dará. Imediatamente, mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, a fim de ajudar e ensinar o caminho. A criança que aprende desde cedo os ensinamentos de Deus faz-se discípulo natural do Mestre e, por sua vez, formará seu lar futuramente baseado na caridade e no amor. Olha a importância do Evangelho no lar, meus irmãos. Atenção, é muito importante. Não transformar a reunião Evangelho no lar em trabalho mediúnico. Tomar todo cuidado. Esse trabalho, essa reunião mediúnica, por assim dizer, é de responsabilidade da casa espírita. Procure a sua casa espírita ou um centro mais próximo da sua casa. Seu objetivo é apenas fazer o Evangelho no lar. Roteiro, dia e horário. Escolher um dia e horário da semana em que todos possam estarem juntos. É importante manter esse horário. E se porventura os irmãos acharem que não tem tempo, que está difícil, eu já fiz uma matemática para fazer essa resposta. A semana tem 168 horas, 10.080 minutos. E Jesus pede apenas de 10 a 20 minutos por semana. Então, eu acho que não tem desculpa. Local, na sala preferencialmente. Duração, mais ou menos 30 minutos. Coordenação a critério. Então, a primeira semana pode ser o marido, a outra semana a esposa, um filho, uma visita, o pai, a mãe, enfim. É a critério a coordenação. E os participantes, a família. Então esse é o roteiro simples para se fazer e praticar o Evangelho no lar. Prece inicial. Então é uma prece inicial, lida ou espontânea. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos uma coletânea de preces, mas seria de bom alvitre que a prece fosse espontânea, mas pode ser lida também. O Pai Nosso, o Ave Maria, enfim. Leitura de um livro auxiliar. Aí pode ser o Pão Nosso, Fonte Viva, Jesus no Lar, Agenda Cristã, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. São livros sugeridos como auxiliar, como uma leitura auxiliar. E o livro básico é o Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura ao acaso ou em sequência. Melhor seria em sequência, o recomendável é em sequência, com comentários breves sobre o que foi lido, sem discussão. Depois vem a prece de encerramento. Então é fácil, não tem mistério. Prece inicial, lida espontânea, leitura de um livro auxiliar, que pode ser o Pão Nosso, Fonte Viva e outros que estão aqui, o básico, o Evangelho segundo o Espiritismo, leitura ao acaso ou em sequência, comentários breves sobre o que foi lido e prece de encerramento. E agora nós temos aqui palavras e mensagens de Joana de Ângeles.
Jesus contigo, Jona de Ângeles. Dedica, meu irmão, uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, abre o Evangelho e distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem, os liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Jesus no lar é vida para o lar, né? Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede também aí se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Lindo, né, meus irmãos? Quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Informações e orientação. O meu nome é Edson Godinho, o meu e-mail é evangelionolar.rj@gmail.com. Na cidade do Rio de Janeiro e no interior do estado, estamos à disposição para palestras a respeito do Evangelho no Lar, plantão tirar dúvidas, junto aos centros espíritas. Temos uma apostila com aproximadamente 106 perguntas para tirar dúvidas e nos colocamos à disposição.